Shalom, shalom, lecha. Olá, você que segue o nosso canal aqui, que está acompanhando mais uma vez, mais um vídeo aqui, em que nós falamos sobre Israel e tudo o que está acontecendo por aqui, notícias boas, notícias ruins. Vamos lá, vamos em frente para mais um vídeo no dia de hoje. E estamos aqui na faixa de Gaza, né? Onde podemos observar que nesse momento o número de bombardeios foi bem inferior a ontem, né? Ontem vimos que havia muita coisa, muita atividade na região de Khan Yunis, no centro e no norte. Hoje temos uma grande quantidade no norte, o centro está mais tranquilo e Khan Yunis está praticamente isolado. Tivemos notícias através das forças de defesa de Israel que a operação de Khan Yunis está praticamente encerrada, né? Agora vão entrar com os soldados por lá, né? Aqui tem uma notícia muito interessante, tá? No Jerusalém Post, ele traz o seguinte: as forças de defesa de Israel, ela inaugura novos centros de ajuda em Gaza, né, marcando o fim do governo do Hamas. Isso foi dito por uma fonte lá em Gaza ao jornal Jerusalém Post. E o que isso quer dizer, né? Com o avanço da ajuda humanitária pelas forças de defesa de Israel, o Hamas está perdendo força. As pessoas estão percebendo, né, o que o Hamas é, né? A abertura dos centros de distribuição de ajuda humanitária marca o início do fim do regime do Hamas, quando as forças de defesa de Israel anunciaram a abertura de 2 grandes centros de distribuição de alimentos. Segundo ela, devem ser capazes de alimentar, prestem bem atenção nisso, até 600 mil palestinos ao longo de uma semana, tá certo? Então, muito bem, é um trabalho excelente, esperamos que haja sucesso, tá? Vale lembrar que o Estado de Israel contratou equipes norte-americanas para tratar diretamente a distribuição da ajuda humanitária ao povo de Gaza, não mais ao Hamas. Apesar que é difícil você distinguir, né? O Hamas não é uniformizado e ele não é um exército regular, né? Então, qualquer pessoa pode dizer que é um civil. E baseado nisso, né, os Estados Árabes estão prestando muita atenção ao início dessas operações que falamos agora, né? Do mecanismo de ajuda em Gaza, e estão analisando aí, estão observando a gente. Fotos de Gaza que circularam, né, na terça-feira mostram o palestino coletando ajuda nos primeiros centros de distribuição de ajuda humanitária que estão sendo criados, né? Então já lemos essa matéria anterior, então é isso aí. Nesta outra matéria, o que acontece é que os países árabes agora estão olhando, né, estão vendo o que está acontecendo. Porque até então você tem os países árabes com uma única fonte de informação. Inclusive o Brasil, né, que só tem uma única fonte de informação na grande mídia, né, que é o Hamas. Então, o que o Hamas fala, a mídia vai lá e põe, né, exibe. Eu me recordo que quando, no início da guerra, o Biden estava vindo aqui, e eles atingiram o hospital Al-Shifa, né? E disseram assim que morreram 500 pessoas no hospital e que Israel bombardeou. E no final não foi Israel que bombardeou, foram eles mesmos, né? Que lançaram um míssil, caiu no território deles, e não morreu nem, sei lá, uma dúzia de pessoas, algumas pessoas feridas, porque não atingiu o hospital, atingiu o estacionamento do hospital. E o jornal, né, brasileiro começou dizendo que tinha 500, depois eram 800, depois eram 1.200, aí quando descobriram que foi o próprio Hamas, na verdade foi a Jihad Islâmica que lançou, aí começaram a diminuir o valor e chegaram numa quantidade bem pequena, né? Então, os árabes têm o mesmo problema que o Brasil, que é a fonte de notícia apenas do Hamas, agora as coisas vão mudar. Aqui há um problema, um outro conflito que está tendo entre organizações da ONU e do Estado de Israel, né? Essa COGAT acusa chefe de ajuda humanitária da ONU de difamação, por alegar que haviam 10 mil caminhões de ajuda humanitária que estavam estacionados na fronteira de Gaza. Bom, obviamente é mentira, porque existem formas de você verificar isso hoje em dia, tá? Como o Peter sempre diz, né, a informação hoje se tornou uma informação descentralizada e qualquer pessoa tem acesso. Então é impossível você dizer
que uma pessoa está guardando 10 mil caminhões? Eles estariam expostos, daria para ver por satélite, por câmera, por um monte de coisa. Então é um mentiroso, né? Israel acusou o Tom Fletcher, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, de difamação pela segunda vez depois que o chefe de assistência humanitária disse que há mais de 10 mil caminhões de ajuda na fronteira de Gaza, liberados e prontos para partir. Um mentiroso, e o pior que a mídia tradicional acredita nesses caras aqui, né? Bom, o Ozint, Open Source Intel, disse que Khan Younis está evacuado, né? Como nós podemos ver aqui, né, não está tendo nenhum movimento, Khan Younis parece que está tranquilo, e ele está dizendo que já era, Khan Younis já está sob controle de Israel. Vamos ver, né? O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, uma notícia boa aqui, diz o seguinte: a era de exportação da Revolução Iraniana acabou. Não ficaremos em silêncio sobre armas fora do controle estatal. O Líbano exige paz. Ou seja, ele vai entrar em conflito direto aí com o Hezbollah, porque as armas do Hezbollah são armas particulares deles, né, do grupo, e não pertence ao Estado. Logo, o Estado não tem controle sobre isso. Vamos ver o que ele consegue com isso daí, né? E aqui o Open Source Intel também traz mais uma informação da distribuição de alimento feita pelo Hamas. Essa imagem aqui, né? Como o Hamas faz a distribuição, né? Cuidado com a cabeça aí, né? E aqui, né, como está sendo a distribuição feita pelas equipes contratadas por Israel, né? Então os caras fazem um cercadinho aqui e tal, e lá eles vão distribuir, não sei se senha, como é que é, ou algum controle, e a pessoa vai receber ali, e sem contato, sem ficar esse balagã aí. Gostei, né? Pelo menos vão estar alimentando as pessoas lá que necessitam. Aqui o comissário-geral da UNRWA, ele está dizendo o seguinte, que o governo israelense fez alegações, ele está dizendo que foram alegações infundadas contra a agência e a sua neutralidade nos últimos 20 meses. Olha, gente, eu perco a paciência com isso, de fato. Eu perco a paciência com isso. Neutralidade. Tinham armas dentro da UNRWA, tinham professores da UNRWA que eram terroristas, né, que eles estavam municiados ali, que eles participaram. Tem filmagem dos funcionários do UNRWA entrando em Israel, derrubando a cerca, dirigindo carros, os veículos da UNRWA foram utilizados. A UNRWA, o DNA dela está espalhado por toda a cena do crime, tá? Aí ele diz aqui, pedimos ao governo de Israel que forneçam evidências que apoiassem suas acusações contra nós, né, contra a UNRWA. Mas não recebemos nenhuma resposta. Não, tem resposta sim, houve e foi enviado para eles sim, né? Isso aqui ele está mentindo também. As alegações do governo israelense colocam a vida dos nossos funcionários em risco. Peraí, campeão. E os seus funcionários que estão com a vida em risco, eles não colocaram a nossa vida aqui em risco quando eles invadiram aqui? Aqui do meu lado tem um pátio gigante de veículos queimados, tá? Campeão. Fica esperto aí. Bom, vamos para os Estados Unidos agora, né? Onde judeus e cristãos orgulhosamente gritam Estados Unidos, tal, com bandeira de Israel, e enfrentam uma multidão de simpatizantes terroristas, apoiadores de quem? Apoiadores do Hamas, do grupo terrorista Hamas, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha aí. Eles estão aí contra uma enfurecida gangue de apoiadores de terroristas do Hamas. Aqui as forças de defesa de Israel, elas vêm trazendo uma visão melhor do que os Houthi estão lançando contra civis israelenses. Então esse aqui é o míssil balístico que eles têm lançado. Então eles têm 6 toneladas, 11 metros e 75 centímetros deve ser de raio, né? E pode alcançar até 2.000 quilômetros. Muito bem. Então é isso aqui que eles estão lançando sobre a nossa cabeça, né? A maioria deles são bloqueados pelo sistema de proteção Iron Dome, ou domo de ferro, tá? Em hebraico é Kupat Barzel. Aqui o Emanuel Fabian traz a distribuição de alimentos em Rafah.
que me parece que está bem caótico por lá. A gente não sabe o porquê, se é o Hamas que está lá, se são as forças de defesa de Israel, mas enfim, está bem caótico a situação lá em Rafah, mas ainda não temos a informação do porquê. Então é isso aí, boa sorte para o pessoal aí da distribuição de alimentos. E aqui também, ainda em Rafah, né, se mostra o quê? Milhares de palestinos invadindo um dos locais de distribuição de ajuda em Rafah, no sul. Há pouco tempo, tá? Isso aqui é agora no final da tarde. Então, não sabemos se isso é verdade, ainda não está notificação, não tem nenhuma notificação das Forças de Defesa de Israel, mas isso aí é uma turba aí invadindo o departamento lá, o local de distribuição, né? De ajuda e distribuição. Não sabemos ainda o que está acontecendo, tá? E assim que tiver notícia, a gente solta no vídeo de amanhã. Bom, pessoal, então finalizamos as notícias de hoje, né? E agora vamos ao nosso passeio tradicional por Israel, né? E como nesses dias aí nós mostramos as cidades de Belém e Nazaré, e até uma outra cidade que tem uma sinagoga e uma igreja, a sinagoga onde Jesus rezava, né? E hoje é uma igreja naquele lugar, né? Em Farnaum, né? Então agora nós vamos mostrar o Kotel, né? O Muro das Lamentações, né? Vamos ver se a gente consegue chegar até ele com o bonequinho aqui, mas se não chegarmos, eu tenho live ali direto, tá? Opa, não sei onde eu vim parar aqui. Olha, eu vim parar no Kotel, mas em outra região. Eu conheço esse lugar aqui, tá? Essa região aqui é atrás daquela parte onde todo mundo vai rezar, tá? E tem histórias bacanas aqui e tal, mas é uma região mais turística, né? E eles estão reformando aqui, ó, porque tá vendo essa parte aqui tá cedendo e tal, então tem uma série de lugares aqui que não pode ficar o tempo todo lá. Isso acontece por quê, pessoal? Que essas cidades aqui, a maioria delas foram construídas umas sobre as outras, são cidades muito antigas. Então, quando ela era tomada, acontecia uma guerra, tal, vinha outro reino, aí eles, por sobre aquela cidade destruída, eles construíam uma outra cidade. Então fica uma cidade sobre a outra. E acaba que o terreno, em algum momento, ele começa a ficar nessa situação aqui, né? Porque lá embaixo você não sabe como que tá, né? Aliás, Jerusalém é um verdadeiro queijo suíço, né? Mas vamos aqui, né, dar uma olhada, porque aqui nós temos como ver o Kotel ao vivo, né? O endereço eu vou colocar, eu vou deixar aí, tá? Aqui é o Kotel ao vivo, o Kotel é Muro das Lamentações, tá bom? Então esse aqui é ele ao vivo, então tá aí, esse é o Kotel, né? Eu vou deixar o link desse site aqui para vocês poderem acessar, tá bom? Aqui é uma sinagoga que tem do lado esquerdo, tá? Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui, tá bom? Não esqueça de dar o seu like aí, tá? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com quem apoia Israel. E obrigado por você que tem me apoiado aqui no canal, tá bom? De todas as formas. Hoje eu tô estreando aqui com meus equipamentos, que daqui a pouco eu fiz um unbox, monitor novo chegou, chegou uma série de coisas, iluminação, eu tenho que acertar tudo, né? Colocar tudo em ordem para funcionar bacaninha, mas valeu demais para você que tem me apoiado aí com Pix aí, e também aqui com like, com compartilhamento, com inscrição. Não deixe de se inscrever, considere se inscrever aqui no canal, tá bom? Nós trabalhamos bastante aqui para trazer um conteúdo de qualidade para você. Espero continuar fazendo isso aí, tá bom? Cada vez melhor, tá? Obrigado, valeu demais e até o próximo vídeo.